Vamos falar hoje sobre determinação. Eu gosto muito de definir a determinação como um comportamento de resolução. Em alguns momentos de nossas vidas, ser determinado precisa ser um ato até de teimosia na fé. Que isso, pastora? Mas é verdade. Diz respeito ao seu objetivo ser tão forte que você tem que ser teimoso naquilo que você quer. É no sentido que mesmo em que a maioria das pessoas acreditem, achem que algo tem que ser de uma forma, que algo tem que ser dentro de uma visão, você tem a convicção de que é da forma que você determinou que aquilo vai acontecer. E isso é absurdamente você crer em Deus e no que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes até na vida secular das pessoas nós já ouvimos de atletas, artistas, que já ouviram até dizer que eles não tinham talento para exercer aquela função, que eles não tinham habilidade para ser jogadores, ou para ser cantores, ou para ser artistas, mas foi exatamente a determinação como resolução de comportamento que fez com que aquelas pessoas alcançassem coisas sobrenaturais, com que aquelas pessoas seguissem caminhos de vitória. Jacó foi um teimoso na Bíblia. Jacó ele foi determinado na bênção que ele acreditava ser de Deus. E a Bíblia diz que ele lutou. Ele lutou no lugar que ele lutou com Deus, com o varão. E logo depois no texto a gente vê que fala que como príncipe ele lutou com Deus. O nome daquele local se tornou Peniel, que significa vi Deus face a face. A nossa determinação faz a gente ver a glória de Deus. A nossa determinação faz com que a nossa luta ela nos ajude a alcançar os propósitos que nós temos para as nossas vidas. Quantas vezes nós abortamos nossos projetos no meio do caminho? Quantas vezes nós deixamos o propósito inicial de Deus para com o homem, que foi dominar, a gente deixa isso esquecido e a gente se deixa ser dominado pela intenção alheia, dominada pela opinião alheia, e nós fomos feitos para dominar sobre aquilo em que estamos e sobre as nossas próprias vidas. A Bíblia ela é recheada de pessoas determinadas que eu quero deixar aqui para você nesse dia. A determinação fez o nome do profeta Daniel. Dentro de um governo totalmente corrupto, ele foi determinado e ele alcançou o objetivo dele. A determinação fez o nome de José dentro do Egito. E o seu nome também será reconhecido pela determinação. Débora, ela foi determinada e o nome dela foi uma mulher numa época em que os homens dominavam completamente. Débora foi uma mulher determinada, fez o seu nome naquele tempo para aquela geração. Não tenha medo, seja determinado, tenha um comportamento de resolução para que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um comportamento diferente. Seja aquela pessoa que faz com que a sua bênção, a sua vida, a sua atitude mude a sua própria história. Eu quero dizer que o cemitério, ele é um lugar recheado de pessoas que tinham projetos e sonhos que foram abortados. Por quê? Porque não tinham pessoas determinadas com uma resolução no seu comportamento e que viveram à mercê da opinião das pessoas, da opinião de outros que nada tinham a ver com o plano que Deus tinha na vida deles. Eu quero dizer que Deus ele quer agir, mas para isso nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos de determinação. Seja determinado, seja e tenha um comportamento de resolução dos seus problemas para que você possa ver a glória de Deus. Para terminar esta palavra, eu quero deixar para você 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então eu quero dizer que para o determinado e para aquele que é um teimoso como Jacó, a sua obra tem uma recompensa, porque a recompensa de Jacó foi ser abençoado. E eu tenho certeza que a sua recompensa também será ser abençoado.